O que fazer quando as coisas começam a dar errado? Às vezes o empresário acaba tomando decisões que vão contra aquilo que ele quer, porque ele está se sentindo pressionado ou no meio de uma crise. E nesse vídeo eu vou explicar para você o que não deve ser feito e o que sim você deve fazer. Nada de teoria, mas prática, com base no que eu já vivenciei com a minha experiência. Fica comigo nesse vídeo. A primeira coisa que normalmente é ruim de se fazer é uma coisa que eu chamo de CC. Duas letras C, que significa caminho comum. Porque quando você está pressionado e você está ali numa situação de pressa, alguma coisa assim, acaba que você desativa funções que são executivas e ativa funções primitivas do cérebro. Ou seja, você ativa o seu instinto de sobrevivência. E aí, muitas decisões são tomadas com base na emoção, no medo e uma série de questões que acabam te afastando daquilo que você quer, pressionando a equipe. Ou seja, se você está no momento que você precisa tomar uma decisão, muitas vezes você acaba tomando caminhos comuns, que são seus caminhos comuns, ou caminhos que são comuns a todos. Então, por exemplo, vamos lá. Se tiver numa crise dentro da empresa, o que você tende a fazer? Cortar custo, pressionar a equipe, pressionar até o coitado do cliente que acaba sofrendo, que você tenta vender um pouco mais ali para ele, ou você tenta acelerar as coisas. Só que isso, infelizmente, vai acabar levando mais para o buraco, porque você está acelerando o erro, aumentando os danos. Parece no primeiro momento que a crise exige pressa, mas o que ela exige é clareza de direção, e é aí que você tem que ter liderança. Não de liderança de teoria, né? O que é se sentir líder é de fato tocar, capitanear, estar à frente dessa situação. Agora eu vou te mostrar 4 passos, 4 etapas práticas importantes para te ajudar a sair desse buraco que você entrou ou para te tirar do buraco que você estava caminhando. Vamos lá para a parte prática. Primeiro, qual que é o primeiro passo ou primeira etapa que eu devo fazer? Olhar com clareza para a realidade, ou seja, olhar e encarar a realidade. Muitos de nós tendemos a não olhar para aquilo que está se apresentando na nossa frente. E é muito perigoso isso, porque aí você vai tomar uma solução para tentar resolver o problema. Só que como essa solução que você vai tentar resolver, você não está olhando para a realidade, você acaba gerando um outro problema. Olha que coisa interessante, aquela potencial solução que você criou, ela se transforma em mais um problema para somar com todos aqueles que você ainda tem que lidar. Você já tinha imaginado isso? Então vamos lá, então a primeira etapa que eu estou falando é você olhar de frente para a situação. Você tem que tirar e se descontaminar do ego, você tem que tirar o ego da jogada. Senão você não vai nunca conseguir olhar de frente para aquilo que você precisa olhar, para aquilo que você precisa encarar. E o mais difícil é você conseguir olhar para a realidade no meio do furacão. Quando você está de longe, parece que é mais tranquilo, você vai olhar o problema da vida dos outros, parece que você tem solução para tudo. E quando você está no olho do furacão, quando a sua empresa está com problemas sérios e graves e que precisam de uma medida, como que você olha para a realidade? Você consegue olhar com clareza? Normalmente o ego vai tentar lá dentro de você fazer com que você defenda ideias ou ações ou decisões passadas. Isso é um problema muito sério, porque as decisões passadas é o que te levaram até aqui. E o seu ego vai tentar defender a todo momento, de qualquer jeito, as ideias que você teve. Porque se você mudar o rumo, vai parecer que você estava errado. Então o ego é muito perigoso nessa situação. Já a emoção vai te confundir completamente, que ela vai ficar te jogando de um lado para o outro. E por último, e muito importante, é o medo. O medo é importantíssimo você ter consciência do que ele faz. Ele vai querer te levar a negar a situação como está acontecendo, porque você não quer que aquilo aconteça, então aquilo te dói de alguma forma. Então, ou seja, a primeira etapa que nós estamos lidando aqui é olhar e encarar a realidade. Essa é a primeira questão. Você deve olhar para a vida como ela está se apresentando para você nesse momento. Não importa qual a imagem que você tinha passado para o seu cunhado, para aquele seu amigo que você estava com sucesso na empresa, você vai ter que olhar de frente para a situação, não importa o quanto isso vai doer. Porque senão toda decisão que você vai tomar, a partir disso pode ter problema se você estiver olhando
olhando para o lado errado, se você não tiver clareza de onde você está. Então, encarar de frente à realidade é o primeiro item. O segundo item é definir prioridade. Então, se você conseguiu olhar com clareza, fez um diagnóstico ali robusto, com a profundidade necessária e também com a abrangência, contemplando todas as variáveis, o que pode estar afetando aquilo, ou seja, a abrangência e profundidade quando você olhou de frente, você diagnosticou. Passo 1. Passo 2 agora é como que você pode priorizar, porque nem tudo que faz barulho é prioridade. Eu vou contar um caso para você, que eu estava dando uma palestra para um grupo de pessoas da área de saúde. E eu dei o seguinte exemplo: vamos supor que você está de plantão no hospital e chegam 2 pessoas e você só pode atender uma primeiro, tá? Tem 2 pessoas, então uma delas está gritando, pedindo por atendimento, que precisa de atendimento urgente, e outra chegou numa maca desmaiada. Qual que você vai atender primeiro? E nisso eles responderam: a pessoa que está na maca desmaiada. E eu falei: então, a pessoa que está na maca desmaiada, ela não está fazendo barulho, mas ela precisa de um atendimento emergencial. Urgente, você tem que atender essa pessoa, mas ela está em silêncio. Então, às vezes, o silêncio é mais perigoso do que o barulho. Então, a grande questão é você separar isso, né? Aquilo que só está fazendo barulho daquilo que é prioridade mesmo. E aí, dentro dessas definições de prioridade, você vai ter que olhar para aquilo que você tem que atacar, que são causas. Você não pode ficar olhando para consequências, para sintomas. Você vai ficar perdido em torno desses sintomas enquanto as causas não serão resolvidas. E causas não resolvidas, elas são como se fosse um gerador de problema, porque você está tratando o sintoma, vira uma vida sem fim. Isso vira uma coisa eterna. Você tem que tratar a causa. Atacando a causa, você consegue solucionar aquilo que você precisa e aí você consegue caminhar para sair da crise. Se a venda caiu, isso é um sintoma, não é a causa. Você tem que investigar para entender por que essa venda caiu. Se a margem está cada vez mais apertada, isso é um sintoma, você tem que olhar para a causa. E aí você tem que tratar a causa. Se a equipe está desmotivada, isso também é sintoma, não é a causa. Você vai ter que investigar para identificar qual que é a causa. Eu falei que nós teríamos 4 etapas. A primeira, então, é encarar a realidade de frente. A segunda é priorizar aquilo que você precisa de fato. Nem tudo que faz barulho é prioridade. Agora nós vamos para a terceira. Você precisa comunicar. Você nunca entra numa crise ou está numa crise sozinho. Você tem ali as partes interessadas que estão com você. Às vezes são seus funcionários que estão sendo afetados. Às vezes é cliente que você acabou vendendo tanto que você perdeu a capacidade de entrega ou de qualidade. Então você vai ter que comunicar com essas partes interessadas. Então a comunicação com direção, ela é importantíssima. E você tem que se atentar para isso, porque eu já falei aqui que é a terceira etapa. Nós teremos a quarta, mas eu coloquei a comunicação como terceiro. Porque ela é fundamental para que você tenha sucesso no caminho que você vai tomar. Porque você não está sozinho, você não está sozinha. E todas essas partes interessadas que estão com você têm que saber o que está acontecendo e para onde vamos. E, antes de continuar, clica aqui no sininho. Se você não me segue, siga para mais. Clica aqui no sininho que está em algum lugar debaixo desse vídeo aqui para você receber mais vídeos como esse. Então, sobre a comunicação, se você estiver devendo, você vai ter que conversar com seus credores e procurar uma solução. Se você esconde os problemas da equipe, isso afeta a sua liderança, você perde a credibilidade, você perde a confiança com as pessoas que estão próximas de você. Elas não sentem mais segurança em você. Mas atenção! Comunicar não é dramatizar, não é aumentar o problema, não é dramatizar. É você comunicar com direção, mostrando quais são os próximos caminhos, as próximas etapas. Isso vai fornecer segurança para as partes interessadas que você estiver conversando, que você estiver comunicando. Não basta apenas comunicar, você tem que comunicar com direção, senão essa transparência vai parecer desespero e medo, você vai parecer que você está mais vulnerável, que o seu negócio não é mais tão confiável. Comunicar com direção, ou seja, coisa que vai dar
consistência, é isso que vai dar segurança. E por último, o pilar, um dos mais difíceis, é sustentar a caminhada, tá? Porque normalmente você vai estar ali naquele rumo que você definiu e vão aparecer outras coisas que parece que são mais emergenciais ou que necessitam de mais atenção porque parece que são mais emergenciais ou urgentes. Você vai ter que sustentar. Você vai ter que fazer de tudo para caminhar nessa direção. Você vai ter que definir uma parte da sua agenda para gerir esse plano, para continuar mantendo a comunicação desse projeto, das soluções com as partes interessadas, para eles perceberem que você está caminhando naquilo que você definiu, naquilo que você trouxe clareza. O que a gente tira de lição disso aqui é que decisões erradas, diagnósticos mal feitos, eles são feitos porque você está emocionalmente abalado, deixando o ego ou o medo tomar conta. Então o primeiro passo é olhar com clareza. O segundo é identificar prioridades, por onde você começa. Quem tenta atacar tudo não vai resolver nada. Quem tenta resolver tudo não vai conseguir solucionar nada. Isso tem que estar bem claro. O terceiro passo é a comunicação. Não fique lá isolado ou isolada tentando resolver o problema sozinho sem comunicar com ninguém. Você precisa comunicar e muitas vezes trazer as pessoas para a própria solução do problema. E por último, é você sustentar firme naquilo que você definiu. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E se você gostou e acha que é importante para alguma pessoa que você conhece, clica aqui em compartilhar. Manda para essa pessoa que está tomando importantes decisões da empresa, mas não está sabendo por onde começar. Manda para ela. E um grande abraço, até o próximo vídeo.